Boa noite, meus amigos. São 19 horas, estamos aí iniciando o nosso trabalho com a graça de Deus. Como sempre, a gente inicia o momento de radiação aqui na página do Centro Espírita Amor em Deus para trazer uma palavra que possa nos consolar, que possa nos confortar. Então, como sempre, a gente inicia o nosso trabalho com uma música para acalmar a nossa mente, para ir nos preparando para que a gente possa encontrar os recursos necessários na nossa mente para entender e compreender a mensagem que trazemos aqui hoje. Lembrando que a mensagem que a gente traz aqui não é nossa, é de Emmanuel, né? E a gente compartilha com os amigos o nosso entendimento sobre aquilo que a gente leu. Então vamos à nossa música e depois a gente continua conversando. Ó Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina. Ó Jesus, todo amor, flor de luz do Senhor, Mestre amado, luz divina, abençoa nossa doutrina. E que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. E que este dia de fraternidade seja coroado de felicidade. Ó meu Jesus, ouve a oração, joia de luz do meu coração. Então, meus amigos, é isso, né? Essa música, ela tem o título de Prece e é do Van Sant, que já começou o nosso trabalho através dessa
mensagem. E, como sempre, a gente inicia o nosso trabalho com uma pequena prece para pedir o amparo e a proteção da espiritualidade amiga e do bem, do mentor espiritual desse grupo de trabalho, que possa nos auxiliar, que possa nos ajudar, para que as nossas palavras sejam claras e objetivas e que a gente possa aqui deixar sempre a ideia de que nós temos um Pai soberanamente bom e justo. E assim nós nos colocamos aqui, Senhor, a teu serviço, que a tua vontade prevaleça sobre a nossa. Dai-nos a cautela, a sabedoria para nos expressarmos, a habilidade para falar e que nós possamos aqui, Senhor, deixar sempre um canal aberto para que a espiritualidade amiga e do bem superior possa, através de nós, angariar recursos para levar para as colônias de tratamento, para os hospitais, para as águas que já estão aí reservadas para serem fluidificadas. Nós sabemos que o trabalho já está iniciando, que a espiritualidade amiga e do bem está trabalhando nesse instante e nós estamos aqui, Senhor, nos colocando a teu serviço, que a tua vontade prevaleça sobre a nossa, hoje, agora e sempre, que assim seja. Obrigada a todos que já deixaram os recadinhos aí pra gente, desejando um bom trabalho, desejando uma boa noite e boa noite a todos aqueles que chegaram agora. O nosso boa noite especial para cada um de vocês. E obrigado já de antemão pela presença. Ao lado da minha imagem aí, vocês já podem ver o título da página, que é o título Oraremos. Está lá no Ceifa de Luz. Lembrando aos amigos que a gente está trabalhando esse livro em sequência. Hoje é a lição de número 44 e é muito oportuno, né? A gente tem o hábito de falar da oração e hoje a gente vai estar conversando em torno da oração. E começa com a citação de João, que vai dizer para nós assim: e esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Então, João, capítulo 5, versículo 14. Então, Emmanuel vai iniciar a mensagem falando para nós: exporemos em prece ao Senhor os nossos obstáculos, pedindo as providências que se nos façam necessárias a paz e a execução dos encargos que a vida nos delegou. Entretanto, suplicaremos também a Ele nos ilumine o entendimento para que lhe saibamos receber dignamente as decisões. Então, meus amigos, a prece, ela tem 3 momentos ou 3 objetivos. Nós podemos, através da prece, louvar, pedir e agradecer. Mas, normalmente, a nossa prece, ela fica em torno do pedir. E muitas das vezes a gente esquece de agradecer a dádiva concedida, a dádiva recebida. Então, meus amigos, é muito importante sabermos agradecer. E sempre que orarmos, a gente nos colocarmos assim: Senhor, que a sua vontade prevaleça sobre a nossa. Se o que eu estou desejando agora não for para o meu bem, que eu saiba aceitar a vossa decisão, que eu saiba entender os teus desígnios. E me dê força, Pai, para que eu possa continuar firme na minha jornada aqui na Terra. Então, meus amigos, devemos orar sempre, não só para pedir, mas para agradecer as oportunidades concedidas a cada um de nós. E a oração, por sua vez, produz uma interação mente-corpo, espírito-matéria e incontestáveis benefícios. Então, todas as vezes que a gente para orar, todas as vezes que a gente liga o nosso pensamento ao Criador, os benefícios que traz para nós
é muito grande. E o momento de radiação é exatamente isso. Nós nos unimos aqui em pensamentos em torno da oração para nos beneficiarmos, mas também para ajudar aquelas pessoas que confiam no nosso trabalho. Quando eu digo nós, eu estou dizendo quem está aí do outro lado me ouvindo também, porque nós estamos trabalhando juntos, que através dessa comunhão de pensamentos e de ideias nesse instante, a espiritualidade amiga e do bem está recolhendo fluidos maravilhosos para levar para as colônias de tratamento. Então, nós não podemos deixar de falar isso, nós não podemos deixar de ter esse entendimento para que a gente possa, sim, fazer um trabalho bacana juntos. Unidos, nós somos fortes. Separados, nós somos frágeis. Então, quando orarmos, nos tornamos um dínamo gerador de força a emitir ondas de teor correspondente à qualidade da energia assimilada. De incomparável resultado terapêutico, a oração é também ponte de ligação com a divindade, na qual se aurem coragem e bem-estar. O exemplo mais dignificante vem de Jesus. Sempre que o cansaço lhe tomava o organismo, ele, o Cristo, buscava a oração a fim de comungar com Deus, reabastecendo-se de vitalidade. E era ele quem conseguia alterar os campos de energia com a simples vontade, direcionando-a conforme lhe aprovesse. Jesus é nosso maior exemplo de recolhimento para orar ao Pai, pedindo força e sabedoria para proceder junto de nós. Então, Jesus, quando ele sentia necessidade de orar, necessidade de estar em comunhão com o Pai, ele se afastava da multidão. Ele ia para o alto do monte, mas não é que para a nossa oração ter poder e força, a gente precisa subir no monte para orar. Não é isso. Isso era uma alegoria. Mas ele estava dizendo o seguinte: recolha, entra para o seu quarto secreto e ora. Então, esse recolhimento interno que a gente faz, se afastar da multidão, se afastar do barulho, ligar no silêncio da nossa alma, no silêncio mais interno que pudermos, para que a nossa prece tenha a altura para chegar ao plano superior. E Emmanuel vai continuar falando: não nos esqueceremos de que a nossa capacidade visual abrange mais ou menos unicamente um curto espaço dos 60 segundos de 1 minuto, enquanto que o Senhor, que nos acompanhou as numerosas existências passadas, existências que conservas agora na Terra, temporariamente esquecidas, nos conhece o montante das necessidades de hoje e de amanhã. Então, meus amigos, o Senhor nos conhece profundamente. O Senhor nos conhece muito mais do que nós mesmos nos conhecemos. E lembrando que a nossa visão aqui, ela é limitada, ela é curta. A gente não consegue ver muito além. Então, por isso que ele fala que a nossa visão é o espaço de 1 segundo, de 1 minuto. Então, ela é muito rápida, ela passa muito rápida. E às vezes a gente não quer parar 5 minutos para fazer uma prece. É um diálogo com Deus, é um diálogo com Jesus, onde a gente abre o nosso coração, a gente fala para Ele o que está difícil para nós, o que está doendo em nós, e pedir força e coragem para a gente vencer. Então, o Criador, que nos conhece muito, ao passo que nós mesmo temos uma visão limitada de quem somos e de quem fomos, por este motivo, necessitamos de orar ao Pai, pedindo a Ele que nos dê coragem, força, sabedoria para discernir o certo do errado. E Emmanuel vai continuando a mensagem falando: tenhamos suficiente gratidão para não
suprimir-lhe a bênção. A providência divina possui os recursos e caminhos que eles são próprios para alcançar-nos. Então, meus amigos, e quando vós orarem, não seja como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Então, Mateus fez essa anotação para a gente, lá no capítulo 6, versículo 6. Então, por isso a recomendação para que a gente possa orar em secreto, que secreto é vosso Pai, que vê tudo o que se passa conosco. E Emmanuel vai prosseguindo. Quando encarnados no plano físico, se na posição de enfermos costumamos implorar do céu a dádiva da saúde corpórea, na expectativa de obter um milagre, e às vezes o céu nos responde com a imposição de um bisturi que nos rasgue as entranhas de maneira a reconstituir-nos o equilíbrio orgânico. Então, meus amigos, às vezes a gente fica pedindo a Deus, né, a cura do corpo físico, mas nem sempre a nossa melhor cura é a cura do corpo físico. Às vezes a nossa cura é maior e melhor é a cura do nosso espírito. E aí a gente precisa passar pela doença do corpo físico para nos curarmos, porque vamos trabalhar a nossa resignação, a nossa resiliência e pedir, mas pedir sempre a Jesus, nos dê força, coragem, e que se for necessário a gente passar por uma cirurgia do corpo físico, que abençoe a mão do médico que vai fazer o procedimento. Nada nos impede de que peçamos a ajuda do Pai Maior. E nós pegamos um trechinho lá do Evangelho segundo o Espiritismo, que a gente gostou muito quando a gente estudou semana passada. Está lá no capítulo 8. Bem-aventurados os que têm fechado os olhos. E aí é uma comunicação que foi dada com relação a uma pessoa cega, cujo favor se evocara ao espírito de J.B. Vianney, Curadei. Então ele fala, ele traz essa mensagem para nós, que vai dizer assim: meus bons amigos, para que me chamastes? Terá sido para que eu imponha as mãos sobre a pobre sofredora que está aí e a cure? Ah, que sofrimento! Bom Deus! Ela perdeu a visão e as trevas a envolveram. Pobre filha, que ore e espere. Não sei fazer milagres, eu, sem que Deus o queira. Todas as curas que tenho podido obter e que vos foram assinaladas, não as atribuais, senão aquele que é o Pai de todos nós. Nas vossas aflições, volvei sempre para o céu o olhar e dizei no fundo do coração: meu Pai, cura-me, mas fazei que minha alma enferma se cure antes que meu corpo, que minha carne seja castigada, se necessário, para que minha alma se eleve ao teu seio, com a brandura que possua quando a criaste. Após essa prece, meus amigos, que o bom Deus ouvirá sempre, dadas vos serão a força e a coragem, e quiçá também, talvez, a cura que apenas timidamente pediste em recompensa da vossa abnegação. Então, meus amigos, é isso, a gente, veja bem, essa mensagem que os irmãos invocaram o Espírito para trazer um consolo, e fala tão bem, né, que às vezes a cura não é a cura do corpo físico, é do nosso espírito, mas a gente pode ir aonde for buscar a cura. Se a gente não tiver merecimento dessa cura,
do corpo físico, vamos agradecer, porque estamos depurando para curar o nosso espírito, que muitas das vezes a gente fez muitas coisas equivocadas e a gente feriu o nosso espírito e agora a gente precisa curá-lo. E Emmanuel prossegue a mensagem falando: simbolicamente, ocorrem circunstâncias idênticas no quadro espiritual de nossa vida cotidiana. Rogamos a Deus a presença da felicidade em nossos dias, segundo a concepção com que a imaginamos, mas somos, via de regra, portadores de certos defeitos que nos impediriam acolhê-la, sem agravar as próprias dívidas. E Deus, em muitos casos, nos envia primeiramente o espinho da provação, que nos faculte a experiência precisa para recebê-la em momento oportuno, como determina o recurso operatório para o corpo doente antes de que lhes restaure a saúde. Então, meus amigos, Emmanuel se utiliza aqui de algo que a gente conhece, né? Dos mecanismos da medicina aí, a cirurgia do corpo físico, ela precisa fazer uma incisão ali, né? Para reparar a célula doente, depois o médico vai lá, sutura, e depois desse tempo a pele o órgão vai se regenerando até que restabeleça a cicatriz do corpo físico. Mas assim se dá com o nosso espírito também. Às vezes a gente precisa passar por esse momento de operatório do corpo físico para que o espírito também vá junto, se recuperando. Quando a gente faz essa introspecção para dentro de si, né? Quando a gente às vezes para um pouquinho em cima de uma cama, talvez é o repouso que o nosso espírito está necessitando para se recompor, para se reestruturar novamente. Então, sempre que a gente tiver uma situação dessa, vamos agradecer a Deus a bênção e a oportunidade, agradecer a Deus e a Jesus por ter nos ofertado aí com recursos que a medicina traz. A gente tem medicamento, a gente tem profissionais capacitados para cuidar do nosso corpo e, ao mesmo tempo, nós, com a nossa oração, com a nossa súplica a Deus e a Jesus, a gente vai cuidando também do espírito junto. Estou seguro de que o Evangelho Terapia é o recurso precioso para produzir a recuperação do equilíbrio das criaturas, preservá-lo naquele que já o possui e irradiá-lo na direção de quem se encontra necessitado. Essa fala, meus amigos, nós pegamos num livro que acabamos de ler essa semana, que tem como título Tormentos da Obsessão. Lá no capítulo 20, Terapias Enriquecedoras. No entanto, o Evangelho, a face a sua linguagem simples e profunda, ética e atual, dá-nos a impressão de que foi elaborado para este momento tormentoso que se vive no planeta Terra. Atentemos a todas as necessidades do ser humano. Então, esse trecho também está lá nesse livro, do Tormentos da Obsessão, no capítulo final. Muito bacana. E eu também estou trazendo hoje uma mensagem, uma prece de encerramento desse capítulo, que é muito linda. Vou compartilhar com os amigos também. Oraremos sim, no entanto, é imperioso em matéria de petição rogar isso ou aquilo ao Senhor, sempre de acordo com a sua vontade, com a vontade do Criador, porque a vontade do Senhor inclui invariavelmente a harmonia e a felicidade de nossa vida. Emmanuel. Então, meus amigos, sempre que a gente orarmos, Deus quer o nosso melhor, Deus nos quer ver feliz. Nós que às vezes nos afastamos da divindade, porque a gente não lembra, não tem tempo de orar, não tem tempo de um recolhimento íntimo e pessoal para que a gente possa nos elevarmos e nos mantermos equilibrados, porque a oração
é importante para mantermos o nosso equilíbrio da criatura. O mundo nos oferece muitas distrações. E às vezes, nessas distrações, a gente não tem tempo de falar, olhar para cima e falar assim: Pai, estou aqui, obrigado. Não precisa de 1000 palavras para a gente elevar um pensamento de apelo, de rogativa ao Senhor. É preciso somente que a gente queira se conectar com o Criador, tenha um sentimento puro e verdadeiro. E nós vamos concluindo a nossa mensagem falando: mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore a seu pai que está em secreto. Então, seu pai que vê em secreto o recompensará. Citação de Mateus também. E quando orarem, não fique sempre repetindo a mesma coisa, como fazem os pagãos. Eles pensam que por muito falarem, serão ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe o que vos precisam, antes mesmo de o pedirem. Mateus 6. Através da prece, pode alimentar seu espírito, suavizar dores e angústias, consolar e fortalecer, higienizar o ambiente fluídico, reconhecer a sua pequenez, buscar o apoio em que nos é superior, estabelecer contato com a espiritualidade, evitar problemas e tentações, desviar os males que atrairia por sua própria falta. Então, meus amigos, é aquela orientação que nós temos, né? Orai e vigiai, porque há muitos percalços que a gente pode passar por ele. Nós vimos um postzinho essa semana que eu achei super interessante. Era no porta-chaves que tem em casa, sabe onde a gente pendura aquelas chaves? Então tinha lá assim, ó, um recadinho de uma mãe, pelo jeito, dizendo assim: já pegou a chave? Já pegou a carteira? Já pegou o óculos? E no final ela falou assim: não, já orou? Então a gente precisa orar antes de sair de casa, a gente precisa orar quando a gente volta para casa, agradecendo por tudo ter dado certo, orar quando a gente chega no trabalho, orar quando a gente sai do trabalho, sempre orando, agradecendo a Deus pela todas que possam nos acontecer. E se tiver que acontecer algo no nosso caminho, na nossa jornada, que a gente saiba receber bem. E que venha de mansinho, que venha brando. Então agora eu trago uma prece para a gente finalizar o nosso trabalho da noite de hoje. É uma prece de Eurípides, que está nesse livro Tormentos da Obsessão, que nós acabamos de ler e gostamos demais, e a gente compartilha com os amigos. Tudo aquilo que é bom, a gente gosta de compartilhar, né? E aí, quem reservou suas águas aí, confia que ela vai se transformar em medicamento salutar. Se você está com algum problema de saúde, está aqui buscando ajuda, uma cura, lembre-se, às vezes a cura não é do corpo físico, é do espírito, mas sua súplica será atendida dentro daquilo que você necessita, dentro daquilo que você merece, dentro daquilo que o Pai sabe que é o melhor para você. Então vamos orar juntos. Amantíssimo Pai, incomparável Criador do universo e de tudo quanto nele pulsa, tende compaixão dos vossos filhos terrestres, mergulhados nas sombras densas da ignorância e do primarismo em que se demoram. A vossa excelsa misericórdia tende-se constanciado em lição de vida e de beleza em toda parte, convidando-nos, esturdidos que somos, ao despertamento para a vossa grandeza e sabedoria infinita. Não obstante, continuamos distraídos, distantes do dever que nos cabe atender. Apiedai-vos da vossa pequenez, deixai-nos sentir o vosso inefável amor que nos rocia e quase não é percebido, a fim de alterarmos o comportamento que vimos mantermos até este momento. Vimos mantendo até este momento. Enviaste-nos Jesus, o inexorável amigo dos deserdados,
dos infelizes depois de numerosos mensageiros de luz, ouvindo-lhe a voz, sensibilizando-nos com o seu sacrifício. No entanto, desviamo-nos do roteiro que ele nos traçou e continua apontando, tombando, porém, no abismo por invigilância e leviandade. Tentamos reerguer-nos várias vezes e nos ajustastes por compaixão, sem que essa magnânima alterasse por infinitivo nossa maneira de ser durante os séculos transatos. Permitistes que Allan Kardec mergulhasse no corpo a fim de demonstrar-nos a imortalidade da alma, quando campeava a descrença e a cegueira em torno da vossa majestade. E também nos fascinamos com o mestre lionês. Logo depois, porém, eis-nos perdidos no cipoal dos conflitos e que nos abençoamos, experimentando sombra e dor, esquecidos das diretrizes apresentadas. No limiar da nova era que se anuncia, permite que a vossa luz imarcessível nos clareie por dentro, libertando-nos de toda treva e assinalando-nos com o discernimento para vos amar e vos servir, com devotamento e abnegação. Excelso genitor, tende piedade de nós, favorecendo-nos com o entendimento que nos ajude a eliminar o mal que ainda se demora em nós, desenvolvendo o bem que nos libertará para sempre da inferioridade que predomina em nossa natureza espiritual. Sede, pois, louvado por todos sempre, venerado Pai. E assim, meus amigos, estamos chegando aí ao termo do nosso trabalho. Agradecidos estamos imensamente pela oportunidade de servir ao Cristo, de sermos nós o trabalhador dessa noite, de estarmos aqui em Teu nome para levar uma palavra de fé, de consolo a todos aqueles que buscam fortalecer através de uma mensagem positiva, através de uma mensagem de fé, de otimismo e de esperança. Que a Tua presença, Senhor, se faça sempre em nossas vidas, hoje, agora e sempre. Graças te damos por essa oportunidade bendita de estarmos aqui nessa noite, no momento de irradiação. Que a paz do Cristo permaneça com todos nós, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Amigos, vários amigos deixaram aí os seus recadinhos, os seus suas felicitações, que o trabalho acontecesse da melhor forma possível. Que o trabalho e graças a Deus deu tudo certo, né? Mas eu quero hoje fazer um convite para os amigos para amanhã. Amanhã eu vou estar lá no Centro Espírita, na Casa Espírita Cristã, melhor dizendo, falando sobre suicídio. Mês de setembro é o mês de... Tá dando merda. Mês de setembro é o mês que a gente fala da valorização da vida. E nós vamos estar falando sobre o suicídio, sobre a valorização da vida. E a gente pode aí estar desmistificando um pouquinho a questão do suicídio. Tem muita gente que tem muito temor de falar sobre suicídio. A gente vai estar conversando sobre isso para mostrar que falar não é algo ruim. Pelo contrário, é algo que pode trazer uma prevenção
para aqueles irmãos que têm essa ideia, essa intenção de se matar e das complicações que é após o nosso desencarne por essa via. Então, até amanhã, lá no Amor em Deus, amanhã tem palestra também, será o Anderson Canedo, com um tema também bacana. Então, nós temos aí a opção de escolher o que a gente quer ouvir, tá? Até mais, até o próximo trabalho, se Deus quiser, se Deus permitir. Tchau, fique com Deus.